tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a classificação dos animais. Bom, existem animais vertebrados, que são aqueles que têm uma coluna vertebral, como a nossa, por exemplo. Se você passar a mão nas suas costas, você vai sentir as suas vértebras, né? A coluna vertebral que nós temos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E temos também os animais chamados invertebrados, que não possuem vértebras e não têm ossos. Bom, no grupo dos animais invertebrados, nós vamos aprender sobre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. No grupo dos invertebrados, nós vamos conversar um pouquinho, por exemplo, sobre animais como o polvo, que é um molusco, insetos, né, que são animais que têm asas, como a barata, por exemplo, louva-a-Deus. E nós vamos aprender a diferença desses animais. Vamos lá? Os animais vertebrados são divididos em 5 grupos: os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O animal vertebrado tem as vértebras. Esses ossos em vermelho nesse desenho são os ossos que dão sustentação ao nosso corpo. Os peixes são animais que vivem na água. São divididos em 2 grupos: os peixes ósseos, que são a maioria dos peixes que nós conhecemos, com um esqueleto mais durinho, e os peixes cartilaginosos, representados pelo tubarão e pelas arraias. Esses peixes têm um esqueleto feito de cartilagem, que é bem mais molinho do que o esqueleto dos peixes ósseos. Os anfíbios vivem em ambientes úmidos. Eles precisam da água para a pele estar sempre úmida, geladinha, e porque seus ovos precisam ser fecundados sempre na água. Do ovo nasce o girino, que cresce até chegar à fase adulta e voltar para a terra. Esses animais são representados pelos sapos, rãs, pererecas e as salamandras, que são até bonitinhas, não é mesmo? Os répteis possuem escamas ou placas. Esses animais respiram pelos pulmões e a maioria das fêmeas coloca ovos, não precisando de água para a reprodução. O ovo com a casca foi uma adaptação muito importante na ocupação do ambiente terrestre para esses animais, porque protege o embrião contra choques mecânicos e contra o ressecamento. São representados por animais como jacarés, cobras, tartarugas, lagartos. As aves são animais que possuem bicos, asas e penas. A maior parte delas voa. Elas respiram pelos pulmões e têm ossos mais leves, chamados pneumáticos. Nem todas as aves voam, mas todas colocam ovos. Alguns indivíduos podem ser aquáticos, como os patos, por exemplo. Os mamíferos são os animais que possuem muitos pelos no corpo e glândulas mamárias, que se alimentam de leite da mãe e se desenvolvem dentro da barriga dela. Esses animais podem ser de diversos tipos, como por exemplo, macacos, elefantes, girafas. Você sabia que as baleias, como a jubarte, por exemplo, são mamíferos, não são peixes? Olha só uma vértebra de baleia, você já tinha visto? Olha como ela é grande perto da minha mão. E os ossos da cabeça de um boi, você já tinha visto? Bem grande também, né? Olha só como que é grande perto da minha mão. Muito legal, né? Esses ossos fazem parte do Museu de Zoologia lá da faculdade que eu estudei. Nós, seres humanos, também somos mamíferos. Nos desenvolvemos dentro da barriga da nossa mãe, nos alimentamos do leite materno e temos pelos no nosso corpo. Os animais invertebrados são aqueles que não têm ossos, não têm vértebras, como, por exemplo, os poríferos, chamados também de esponja do mar. São animais mais simples, mas não confunda, o Bob Esponja não é essa esponja. Os quinidários são animais representados pelas anêmonas, as águas-vivas ou medusas e os corais. Esses animais são muito conhecidos pelas famosas queimaduras, que acontecem principalmente na época do verão. Mas eles não fazem isso de propósito, é apenas para se defender. Os equinodermos são animais com esqueleto calcário.
Não é aquele esqueleto de ossos como que nós vimos lá dos vertebrados, ok? Esses animais são representados pelos ouriços do mar, estrela do mar, entre outros. Esse nome que eles têm, equinodermo, significa pele com espinhos. O do ouriço dá para ver bastante isso, né? Os anelídeos são animais que têm um corpo cilíndrico, com segmentos em forma de anel. Podem viver em ambiente terrestre, como as minhocas, ou em ambiente aquático, como as sanguessugas e o nereis. Os moluscos são animais de corpo mole que vivem em água doce, salgada e poucos representantes no ambiente terrestre. Vários moluscos possuem uma concha para protegê-los. Olha só que lindas essas conchas que eu filmei só para a aula de vocês. Muito bonitas, não é mesmo? Perceba que elas têm vários formatos e tamanhos diferentes, né? Umas são grandes, outras pequenas. Alguns moluscos, como o caracol, vivem em ambiente terrestre e possuem uma concha mais fina, a chamada casinha que eles carregam nas costas, né? Outros, como o polvo, por exemplo, não possuem concha externa. Possuem 8 tentáculos que o ajudam na sua locomoção. Os artrópodes representam o maior grupo de animais e eles estão presentes em todos os ambientes. Eles possuem esse nome por terem os membros bem articulados. Existem vários tipos de representantes dos artrópodes. Nós vamos falar de alguns deles. Os insetos são artrópodes conhecidos por terem 3 pares de perna e possuírem asas. A abelha é um dos insetos mais importantes para nós. Ela é responsável pela polinização de muitas das plantas que nós conhecemos. Existem vários tipos de inseto, como a joaninha, que é um tipo de besouro, você sabia? O louva-a-Deus e as formigas, que nem todas têm asas, só as rainhas. Os crustáceos são artrópodes com 5 pares de pernas, representados pelos caranguejos, siris, lagostas, camarões, e são animais que vivem principalmente em ambiente aquático, podendo ser tanto de água doce como de água salgada. Os aracnídeos são artrópodes que possuem 4 pares de perna, e é muito importante lembrar que a aranha e escorpião, por exemplo, não são insetos, ok? É só lembrar que as aranhas e os escorpiões têm 4 pares de pernas e os insetos têm só 3. Esses animais são aracnídeos e também não possuem asas, como os insetos. Se te perguntarem o nome de algum herói que é um inseto, lembrem do Homem-Formiga, não do Homem-Aranha, ok? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.